Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, paz, vitória, livramento. Que o Senhor venha guardá-los e livrá-los de todo mal, porque o tempo está próximo e nós precisamos de ser guardados por Cristo, né? Então vamos orar. Antes, deixa seu like, por favor, bastante like, toca no sininho e se inscreva no meu canal. Deus vai te abençoar, é de graça e Deus vai te dar vitória em tudo que você precisa. Você está assistindo meu vídeo, não está perdendo seu tempo, está aprendendo a palavra, está buscando e Deus se agrada de ti e vai te abençoar, vai descer bênção tal que advém a maior abastança, porque fiel é a palavra que prometeu, né? Então vamos clamar ao Senhor. Inclina as vossas cabeças. Pai querido, Pai santo, Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora a minha vida e entrego todos os ouvintes nas tuas mãos. Fala, Senhor, conosco e opera maravilha. Revela a tua palavra, a tua vontade, revela a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, agora vamos falar das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 10. Apocalipse capítulo 19, né? 19, versículos 7 a 10, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, amado, né? Deus está falando de 7 a 10, né? E ele falou: regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Você está pronto? Você está preparado? A sua esposa já se aprontou. Será que a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, está preparada? Será que nós estamos preparados? Ou somos mais um que vamos nos enganar nós mesmos? E depois? Não tem mais jeito, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo lá para 23, mais adiante, diz: examinai o homem a si mesmo e julgue e coma desse pão, porque muitos estão doentes e mortos, porque come o pão e o vinho, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo indevidamente. É culpado, é réu do inferno, né? Está escrito, é Bíblia. Aí diz aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2.
11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Deus, Ele quer nos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, nós somos a igreja virgem, a igreja santa, separada de boas obras, né? Aí diz aqui, Efésios capítulo 5, versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 27. Versículo 27, que diz assim, né? Olha aqui em versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vai apresentar a igreja, vai apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como vai te apresentar santo e irrepreensível? Você está pronto? Nós temos que buscar a santidade. A Bíblia fala que sede santo porque eu sou santo. Nós temos que ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não adianta fugir. Tem que ser santo. Vamos lá. Ó. Lucas capítulo 12, versículo 35 a 37. Lucas 12, versículo 35 a 37. Que diz assim, a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando assim. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Vamos entrar em Juízes capítulo 14, versículo 12 a 17. Juízes. Juízes 14, versículo 12. Juízes 14, versículo 12 a 17, que diz assim, o enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes,
e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. E se não puderdes declarar, vos me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma, e adivinha, para que o ouçemos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Olha aí. E sucedeu que no 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queixemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarardes a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declararei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias. E eis que celebravam as bodas, e sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, e disseram: pois os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhe disse: se vós não lavrastes com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu ao Arquelonita e matou deles 30 homens, e matou e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Vamos abrir só de 14 a 12, capítulo 14 de Juízes, 12 a 17. Cantares, capítulo 2, 1 a 4.
Cantares 2, de 1 a 4. De 1 a 4. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Qual é o lírio entre os espinhos? Tal é minha amiga entre as filhas. Qual é a macieira entre as árvores do bosque? E o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao seu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era amor. Sustenta-me com passas, conforta-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Grande palavra, né? Cantares capítulo 2, versículo de 1 a 4. Mateus capítulo 8, versículo 5. Né? Mateus 8. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente tormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizer somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho um soldado à minha ordem. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, hein? Tanta fé. Aí diz aqui, ó. Aí diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E aquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Palassuri Kébia, Decouva, Suminácia. Glória a Deus. Né? Mateus, né? Glória a Deus. 13. Mateus 22. Mateus capítulo 22, glória a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei
que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vede as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Jesus está chamando você às bodas. E muitos fazem caso dessas bodas. Jesus está falando: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito está Jesus chamando as bodas, e muitos negam a vir às bodas. Depois, já tarde demais. Então, aí diz assim: e outros, apoderando-se do servo, olha só, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que o encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Mateus 25, 1, 6. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vestes e em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo e saiu ao encontro. Alamanto edefai, show me enefas. As prudentes encheram as suas vasilhas e acenderam as suas lâmpadas. As insensatas ficou para trás. Então nós temos que ver. Apocalipse 19, versículo 1. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Que diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao o Senhor nosso Deus, porque verdadeiros são e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temes, tanto pequenos como grandes. E ouvi como se a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, achou-me, Macumia Hanafás. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse do linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados as bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, né? Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vem as bodas do Cordeiro. Não seja como aquele que disse, um foi para sua casa, outro para o seu reino, e uns mataram o servo do Senhor e maltrataram. Não, não seja assim. Vem as bodas, porque Jesus está te chamando, vem as bodas, e Jesus vai te dar vitória, porque Ele é fiel com a sua palavra para cumprir, sabe? Ele é fiel. Agora vamos agradecer a Deus pela palavra. Querido Deus, Pai eterno, Pai, visita agora essas vidas, os ouvintes que estão me ouvindo. Salva, liberta, cura e abençoa. Visita, Senhor. Joga por terra os seus inimigos, joga por terra o levante de Satanás. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e purifica-nos de toda iniquidade. Abençoe e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos decretar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite em Cristo. Amém.